Eu acabei de ler esse livro aqui, que é a biografia do Senna, escrita pelo Ernesto Rodrigues, e eu pensei, eu quero fazer um vídeo sobre o Senna para colocar no meu canal, né? Só que eu quero um vídeo bem embasado, bem produzido, bem editado e algo que fosse diferente do que falar sobre tudo aquilo que já está em vários vídeos por aí no YouTube, sabe? A quase vitória em Mônaco em 1984, debaixo de muita chuva, né? Aquele dilúvio. A primeira vitória em 1985, no Estoril, com muita chuva também. O primeiro título em 1988, né? Aquela baita corrida de recuperação em Suzuka. As polêmicas de 1989 e 1990 com o Prost, também em Suzuka. Aquela primeira volta espetacular em Donington, 1993, com chuva também marcando presença. E claro, né, o acidente fatal em 1994. Tudo isso é muito fácil encontrar no YouTube ou no Spotify. Então uma ideia que eu tive aqui foi pesquisar sobre como o Ayrton Senna usou a favor dele as tecnologias da época em que ele correu. Eu acho que é um assunto bacana para explorar, não só para o público desse canal, mas também para quem gosta de Fórmula 1 e do Ayrton Senna. Até porque os 10 anos em que ele correu na Fórmula 1 foram marcados por grandes mudanças tecnológicas. Então vamos lá, porque tem bastante coisa desse livro aqui, mas eu também pesquisei muita coisa em outros materiais, tá? Bora lá! Telemetria. Sem dúvida nenhuma, a maneira como o Senna abraçou a telemetria ajudou muito no sucesso dele. Enquanto outros pilotos, né, não deram muita bola para a novidade. Eu vou tentar simplificar, né? A palavra telemetria vem do grego. Tele é algo como longe ou distante. E metria vem de metron, que remete a medir algo. Então é como dar voz para o carro para ele dizer, entre aspas, óbvio, o que está acontecendo com ele por meio de dados. E isso é muito importante para um piloto, porque quanto mais se conhece o carro, mais se consegue corrigir problemas dele ou adaptar o estilo de pilotagem a ele. Até a década de 1980, a voz, né, do carro era o piloto. Então, quanto mais sensível o piloto fosse ao comportamento do carro, mais ele conseguia entender aquele carro. Não somente isso, o piloto também tinha que ser bom em passar as suas impressões para os mecânicos e engenheiros, que aí todo mundo junto melhorava o que fosse necessário no carro. 3 pilotos das antigas que são bons exemplos disso foram o pentacampeão Juan Manuel Fangio, o bicampeão Alberto Ascari e o tricampeão Jack Brabham. Eles manjavam muito da parte mecânica e tinham essa habilidade para passar informações precisas para os engenheiros. Não é à toa, né, que eles foram multicampeões de Fórmula 1. Só entre esses 3 tem 10 títulos. A partir da década de 1980, a telemetria foi ficando cada vez mais evoluída. E o Senna já tirava proveito antes mesmo de chegar à Fórmula 1. Olha só esse trecho do livro, na página 45, que fala sobre quando o Senna disputou a Fórmula 3 britânica, isso em 1983, pela equipe West Surrey, tendo o Martin Brundle como grande rival. Hoje o Brundle é comentarista, mas olha só. O patrão de Brundle, Eddie Jordan, descreveria aquele início de temporada como um bando de pilotos tentando se encontrar enquanto era desmoralizado por Senna. O patrão de Senna, Dick Bennett, comemorava não apenas o fato de ter em seus carros um piloto muito veloz. Em uma época em que a telemetria ainda estava sendo desenvolvida, ele tinha a bordo daqueles Haut, que era fabricante dos carros da época, o que chamava de computador móvel, os relatórios precisos e ricos em detalhes feitos por Senna ao longo da temporada se tornaram uma atração à parte para os pilotos que o sucederam na West Surrey Racing. 7 anos depois, Rubens Barrichello seria campeão pela equipe e adoraria folhear os mesmos relatórios para saborear as observações de Ayrton sobre ajustes de suspensão, de motor e de aerodinâmica. Com a evolução da categoria, os relatórios perderam a utilidade, mas guardados com carinho por Dick Bennett, eram prova do grau assombroso de dedicação do mais genial dos pilotos que passaram por lá. Vou deixar aqui. Pouco tempo depois, no final da década de 1980, já na Fórmula 1, né, aconteceu um trisal perfeito. Honda, Senna e McLaren.
A Honda forneceu motores para a McLaren entre 1988 e 1992, bem no período em que a própria Honda fez evoluir a telemetria. Naquela época a telemetria passou a ser em tempo real e mais precisa, já com dados sobre rotações do motor, posição do acelerador, consumo de combustível, temperatura tanto de óleo como de água, pressão do turbo, etc. E o que deu o match aqui é que, primeiro, o Senna tinha uma sensibilidade fora do comum para entender o comportamento do carro. Segundo, ele era entusiasta da telemetria para complementar o que ele sentia enquanto pilotava. Então, ele estava sempre conversando com os engenheiros da Honda. Inclusive, tem relatos de que ele dava poucas voltas em treinos, por exemplo, e já ia conversar com os engenheiros logo na sequência. Então, ele estava sempre discutindo os dados da telemetria com os seus engenheiros. E esses caras ficavam abismados porque os dados que o Senna passava batiam com os dados dos sensores. Várias vezes o Senna identificava algum problema no motor, isso com o feeling dele, a sensibilidade que ele tinha. Depois a telemetria simplesmente confirmava as observações. Então, essa sensibilidade extraterrestre do Senna foi algo muito usado pela Honda para refinar os sistemas de telemetria dela. Uma coisa curiosa, Não somente o Senna fez uso da telemetria para confirmar o que ele sentia no carro, como a gente pode dizer que a telemetria foi aprimorada a partir das observações que ele fazia. Outra coisa interessante que eu constatei nas minhas pesquisas é que o Senna dominava o circuito de Mônaco como poucos, Aliás, como quase ninguém. E a telemetria abastecida por ele ajudava a deixar os motores, filezinho para esse circuito, que é extremamente fechado. Então, a telemetria equilibrava como a força do motor era distribuída nas curvas, que são muito mais determinantes em Mônaco. Agora olha que fantástico algo que fizeram a partir de dados de telemetria. Isso aqui aconteceu em 2013. A Honda usou os dados da telemetria de uma volta que o Senna deu em Suzuka em 1989 e recriou essa volta com luzes que se acendiam com base nos dados da telemetria. Isso é muito espetacular, olha só. Nesse livro aqui tem mais passagens que exemplificam bem essa questão da telemetria. Primeiro na página 101, falando sobre a temporada de 1986. Aquele fim de semana na Bélgica também marcou Bernard Dudot, responsável pelos motores Renault. E no caso dele, Ayrton nem precisou entrar no carro e acelerar. O espetáculo foi mental, no motorhome da Lotus, e teve duração aproximada de 1 hora e 45 minutos. Durante esse tempo, Senna descreveu uma única volta rápida em Spa, suas impressões, sensações e, principalmente, todos os dados técnicos, número de rotações do motor, pressão do óleo, temperatura e consumo. Em cada trecho, cada curva, entrada da curva, meio da curva, saída da curva, com toda a precisão. Dudot confrontou os dados de Ayrton com os da telemetria, tudo igual, uma exatidão inacreditável. Outra passagem, agora na página 116, ainda em relação a 1986. Por conversar direto com os motores, entenda-se, mergulhar intensamente na busca do domínio da telemetria, desenvolvendo um novo sistema de monitoramento eletrônico que seria introduzido pela Honda na temporada de 1987 e que revolucionaria a Fórmula 1 nos anos seguintes. Ayrton, ao contrário de muitos pilotos, adorou mais essa ferramenta de trabalho e fez dela uma arma muitas vezes decisiva nos duelos futuros com Alain Prost em 1988 e 1989, ambos correndo pela McLaren. Mais uma passagem, agora na página 177, e agora já em 1988.
Ayrton foi o primeiro a ter a preocupação de recolher todos os relatórios disponíveis sobre o desempenho do carro e se debruçar neles até tarde da noite. Era comum que ele levasse os relatórios com os dados da telemetria para casa e voltasse no dia seguinte cheio de perguntas ou sugestões para os engenheiros. Era um obsessivo compulsivo nesse aspecto. Teramoto não era engenheiro, fazia parte de um grupo diferente, os mecânicos, testemunhas anônimas, sem grandes títulos e salários. E foi essa comunidade que deu ao projetista Steve Nichols o bem-humorado apelido de secretário. A razão, Steve, para os mecânicos, apenas apresentava à cena os dados e as opções relativas de ajuste de suspensão, pressão dos pneus e aerodinâmica. Teramoto garantiu, era Ayrton quem decidia tudo. E quando não decidia, Senna tinha um desejo implacável de entender, multiplicado pela presença ameaçadora de Prost na outra McLaren. Entender significava, às vezes, às 10 da noite, convocar Teramoto para discutir as opções de amortecedores que ele teria para o dia seguinte. Paciente, Hiro espalhava todas as peças numa mesa e explicava detalhadamente o funcionamento de todo o conjunto. Pois bem, agora vou mudar de assunto, Vamos falar de motores turbo. Tá aí outro ponto tecnológico que o Senna aproveitou bastante e teve muita perspicácia para contornar alguns problemas. Vou dar um exemplo. Os motores turbo daquela época tinham uma característica chamada turbo lag. Quer dizer, era um atraso entre o acionamento do acelerador e a resposta do turbo. Tinha um lag nesse momento, especialmente na freada para fazer uma curva e na entrada da curva. O Senna, sabendo que aqueles motores daquela época tinham mais eficiência quando estavam numa certa faixa de rotação, controlava o acelerador para manter sempre essa faixa de rotação. Assim o turbo seguia girando e esse lag era contornado. Olha aqui uma passagem da biografia que explica isso um pouco mais. É na página 189. Para Sakurai, um francês, é o Prost, estava certo de que, com o fim dos motores turbo, previsto para 1989, venceria Senna. De acordo com Sakurai, ele atribuía a eficiência de Ayrton com os motores turbo a uma técnica de aceleração que só Senna dominava e que mantinha o motor sempre em alta rotação, o que era decisivo em qualquer carro equipado com turbo compressor. Só que por essa característica de pilotagem, o Senna também tinha que antecipar quando o turbo iria entrar com tudo, dar aquele coice de potência, e aí ele tinha que manter o acelerador controlado bem nesse momento. Aí entra a habilidade dele de controlar o carro com precisão, A partir desse conhecimento de como o turbo funcionava, da sensibilidade dele como um todo, o Senna e os engenheiros dele faziam ajustes nos motores para o motor responder bem a essas características. E aqui é legal de comentar que o Senna sempre foi um piloto agressivo, extremamente agressivo. Aliás, a agressividade extrema foi o maior motivo de críticas que ele recebia. Só que ao mesmo tempo, ele tinha que ser extremamente preciso para manter o carro sob controle. E essa combinação de agressividade com precisão fez do Senna um dos, se não o maior piloto em qualificação que já existiu. Claro, em números absolutos, ele não é o maior pole position, mas isso eu acho relativo, Já que tem vários motivos, Ele teve a carreira abreviada, ele chegou a F1 já com 24 anos, hoje tem garoto de 18 anos correndo, ele chegou numa equipe de ponta só com 28 anos, enfim. Esse é um caso em que a estatística pode enganar um pouco, mas a reputação do Senna em volta voadora é inquestionável. Agora, olha só mais uma citação do livro, essa na página 66, de como o Senna se adaptou em uma corrida em Mônaco. Ayrton passou então a guiar por ouvido, sem ligar para o ponteiro do contagiros. Desse modo, ele se precavia contra a falta de precisão dos turbocompressores daquela época. Eles costumavam simplesmente não funcionar depois de um toque no acelerador, para no segundo seguinte liberar para as rodas traseiras de forma intensa, explosiva e descontrolada uma potência que chegava a cerca de 1000 cavalos. Uma falta de precisão que poderia ser fatal nas curvas encharcadas e apertadas de Mônaco, e que colocava a Senna em desvantagem em relação ao motor Ford sem turbo da Tyrrell de Stefan Beloff,
que largara em último lugar e vinha se aproximando dele de forma igualmente espetacular. Então, turbocompressores, agora vou falar de controle de tração. Essa é uma tecnologia que surgiu na Fórmula 1 no começo da década de 90 e o Senna teve que se adaptar a ela. Pois bem, para resumir, tentar resumir, o controle de tração serve para controlar a aceleração mesmo quando o piloto senta o pé no pedal. Com esse controle, o piloto pode pisar de uma vez, que o sistema evita que as rodas traseiras girem muito. Em um carro sem controle de tração, tem que controlar o acelerador para o carro não derrapar, não rodar. Com a introdução do controle de tração, os carros tinham sensores nas rodas traseiras. E se esses sensores indicassem que as rodas traseiras estavam girando mais do que as dianteiras, a potência do motor era reduzida para manter o carro sob controle. Isso facilitou muito a pilotagem e foi inclusive motivo de críticas. Os críticos diziam que a modalidade estava dependendo mais da tecnologia do que das habilidades dos pilotos. E um desses críticos era quem? Ele mesmo, o Senna. Inclusive, essas críticas e as pressões de pilotos como o Senna, do calibre do Senna, fizeram com que o controle de tração tivesse vida curta na Fórmula 1. Foram poucas temporadas com o sistema, Eu já falei nesse vídeo, Uma das principais habilidades do Senna era o controle do acelerador. Aliás, tem mais uma passagem do livro para exemplificar isso. Essa aqui é do tempo da Lotus. Havia ainda outra vantagem técnica que Gerardo Carucci descobrira quase por acidente. Na mudança do desenho do fundo do carro para que ele recebesse um novo tipo de exaustor recomendado pela Renault, o Lotus ganhara um efeito aerodinâmico adicional que só acontecia quando o fundo do carro estava a uma determinada distância do chão. Por isso, Senna tinha de aquecer os pneus a uma determinada temperatura para que eles erguessem o conjunto todo na altura desejada. O sinal desse segredo eram as fagulhas a mais que o Lotus arrancava do chão na saída do boxe. O desafio de Senna era então acelerar o suficiente, nem mais nem menos, para que os pneus deixassem o carro na altura do efeito aerodinâmico. Milímetros que viravam décimos de segundo, que só aumentavam a sensação de impotência dos adversários. Então, sem controle de tração, a princípio o Senna perdeu os efeitos de uma grande habilidade que ele tinha, porque os pilotos que não tinham bom controle no acelerador não sentiam tanto a falta dessa perícia. Na temporada de 1992, a McLaren tinha o controle de tração, assim como a Williams, só que a tecnologia da Williams já estava muito mais bem desenvolvida, estava muito à frente. Não à toa, aquele era o carro de outro planeta, como o próprio Senna batizou, e ele deu o título do campeonato para o Nigel Mansell, Mas o Senna não deixou de brilhar naquela temporada. Na corrida de Mônaco, o Mansell precisou fazer uma parada a mais nos boxes e saiu exatamente atrás do Senna, que conseguiu segurar a liderança em um carro, naquele momento, bem inferior. Vamos falar agora de suspensão ativa. Junto ao controle de tração, a Fórmula 1 também introduziu a suspensão ativa. A adaptação do Ayrton nesse caso foi um pouco mais problemática, foi mais complicada. A suspensão ativa ajustava a altura e a rigidez do carro em tempo real. Então o carro ficava bem mais redondinho para guiar. Como eu já comentei nesse vídeo, um dos grandes atributos do Senna era a habilidade fora de série, de sentir o carro, interpretar essa sensação e transmitir com precisão para os engenheiros. Assim como aconteceu com o controle de tração, a Williams dominou a suspensão ativa antes da concorrência e contou com sistemas mais avançados do que outras equipes. Não só isso, o Senna não foi um adepto da suspensão ativa da mesma maneira com a qual ele abraçou a telemetria, porque com a suspensão ativa, o piloto não precisava tanto ter uma sensibilidade refinada sobre o comportamento do carro na pista. O piloto não precisava identificar um ponto da pista mais ondulado e tentar ganhar tempo com a sua habilidade natural ao volante. Esse era exatamente o trabalho da suspensão ativa. Sendo assim, a temporada de 1992 foi bem frustrante para o Senna, para a McLaren também.
A Williams, né, em compensação, estava rindo à toa, né? Motor Renault potente e carro extremamente equilibrado, porque se adaptou perfeitamente às novas tecnologias da época. Já a McLaren estava com problemas para aprimorar esses sistemas, inclusive esses sistemas causaram alguns abandonos para o Senna durante aquela temporada. Em 1993, a McLaren evoluiu em relação ao ano anterior, mas ainda não estava no mesmo nível da Williams, principalmente em termos de potência do motor. Mas o Senna fez uma temporada memorável, né? Para mim, particularmente, questão de opinião, essa foi a melhor temporada do Senna na Fórmula 1, mesmo ele não ganhando o título, porque ele fez o possível e o impossível para brigar com o Prost até onde deu, né? O Senna, inclusive, chegou a liderar o campeonato até ali um pouco menos da metade. Uma exibição de gala do Senna, provavelmente a maior corrida que ele fez, alguns acham, né? Aconteceu em um carro com controle de tração em 1993. Foi em Donington, né, numa corrida que teve a famosa melhor primeira volta da história da Fórmula 1, como muitos dizem. Naquela corrida, o Senna largou em quarto lugar com a McLaren e caiu para quinto na largada. Mas aí saiu ultrapassando todo mundo e completou a primeira volta já em primeiro. A McLaren tinha melhorado bastante em relação ao ano anterior, isso é um fato, mas ainda não estava no mesmo nível da Williams, né? É um exemplo de que, mesmo a contragosto, vamos dizer assim, né, o Senna não teve problemas com o controle de tração na Fórmula 1. Inclusive, duas das suas maiores exibições foram em carros com controle de tração. Enfim, com base nas temporadas de 1992 e 93, a gente pode concluir, pelo menos eu concluo, né, que mesmo com o Senna torcendo o nariz para o controle de tração e para a suspensão ativa, ele não negligenciou essas tecnologias. Pelo contrário, ele tentou fazer uso delas na medida do possível contra carros que estavam mais avançados nesse sentido. E ele conquistou, assim, duas das suas vitórias mais memoráveis: Mônaco, 92, e Donington, 93. Bom, eu vou partir para finalizar esse vídeo, né? E o que a gente pode dizer é que o Ayrton Senna soube, como poucos, se adaptar às tecnologias do tempo dele, porque ele era um perfeccionista obstinado e sempre aberto a qualquer coisa que ele pudesse aproveitar para ganhar milésimos de tempo que fosse. Não é que ele dependia de tecnologias para conseguir algo, não mesmo. Porque habilidoso ele sempre foi, desde o kart. Dá para ilustrar isso com essa passagem do livro aqui. Ele tinha um jeito de frear muito especial. Botava o kart de lado e o motor parecia até apagar. Escorregava por toda a curva até a saída, quando o motor voltava já com os pneus numa posição perfeita de aderência para a retomada da aceleração. Ayrton era muito mais rápido que os outros. Obstinado, o Senna também foi desde sempre. Como o Galvão Bueno, que foi muito amigo dele, né, todo mundo aí deve saber, constatou, tem uma passagem do livro também. Mais do que qualquer piloto, Ayrton vivia o estresse de não se dar o direito de errar, tinha gastrite e sofria com a sucessão de viagens de avião e quartos de hotel. Ele precisava de bons companheiros de viagem para ficar conversando besteiras, falando de sacanagem e também dando muita bronca quando ele cometia a falta de educação de ficar analisando impressos de telemetria em plena refeição. Eu e o Braga fazíamos esse papel. Olha aí a telemetria de novo, né? Mas eu quero mostrar mais uma passagem do livro para fechar esse vídeo, né? O contexto dessa passagem é a rivalidade com o Alain Prost nos anos da McLaren, né? Alain queria vencer as corridas. Ayrton, além de vencer, estava profundamente envolvido com o projeto dos japoneses. Um parênteses aqui, né? Os japoneses da Honda, fornecedora de motores da McLaren na época. Prost era o carburador, Senna a injeção eletrônica. Na verdade, a diferença do feedback que Senna dava aos engenheiros da Honda era brutal. Ele era um computador a mais, olhava para a frente do ponto de vista tecnológico, enquanto Prost ficava nos recursos tradicionais. E assim eu finalizo esse vídeo. Eu agradeço muito a quem ficou até aqui. E eu não vou dizer até a próxima não, porque não vai ter próxima se esse vídeo não passar de 1 milhão de visualizações. Então, por enquanto, é tchau, só, acabou.